Rapaziada, eu entendo assim, né? Eu tô percebendo que a tolerância do torcedor com o Bustos aqui no chat, ela é zero, né? Na grande maioria. Poucos o defendem. Eu vou falar algo parecido que eu falei do JJ, né? Que o JJ não é tão ruim que nem o torcedor do Santos fala, nem tão bom que nem o Bustos acha. É um meio termo. Ele é um bom jogador, taticamente falando, ele tem sua utilidade no elenco, mas não é tudo isso que o Bustos encara dele, e também não é aquela porcaria que o torcedor acha que não serve pra nada no Santos. E o Bustos não é diferente. Se o Bustos fosse um técnico top da América do Sul, técnico de ponta, não estaria no Santos. Os técnicos de ponta estão nos times que têm dinheiro, que são o Flamengo, o Atlético Mineiro e um monte de gente. Com relação ao Santos, quase todo mundo tem mais dinheiro que o Santos. Então, o Santos contratou um técnico que realmente é aposta. Se mostrou uma realidade no Equador e vem pro Santos. Então, eu também não acho que é tão ruim que nem o torcedor pensa. Entendeu? Porque não é uma maravilha de treinador, não é ainda. Ele é alguém que veio, assim como esse elenco do Santos, para tentar crescer e ter algo mais. Ele erra, acerta, e o Santos fez a opção de não ficar com o Carille. Que o torcedor também não tinha paciência com o Carille. Que, na minha opinião, para o futebol brasileiro, estaria talvez um passo à frente, né? Pela experiência que já tinha, pelos títulos que já tinha aqui no Brasil. Então, se fez a opção de ter um cara que nem o Bustos, vai ter que ter um pouco de paciência. O torcedor não pode entender o seguinte: o normal, para muita gente, quando começou esse campeonato, era pensar lá embaixo na tabela. Já estamos na 13ª rodada, o Santos pode não estar onde talvez alguns gostariam, mais em cima ainda. Mas, o medo ainda tá lá embaixo. O Santos está fazendo um campeonato, nesse momento, sem sustos de flertar com o rebaixamento. O que você pensa, Caio, da questão do Bustos? E outra, vale a pena mandar embora um técnico agora? Vai trazer quem? É momento para isso? Os jogadores acho que nem aguentam mais toda hora mudar comando. Tem muita coisa aí pra gente dizer, né? Primeiro, a respeito do que falou o Bustos na coletiva, né? O Bustos, ele bateu algumas vezes na tecla, umas 2 ou 3, de que o Santos fez um bom primeiro tempo. O Carlos Henrique, acho que até vai nessa linha também na análise dele. Com todo respeito aos amigos e até ao técnico Bustos. Pra mim foi um primeiro tempo ruim e um segundo tempo muito ruim, muito pior que o primeiro. Né? Porque pelo menos no primeiro tempo o Santos achou os gols. Mas tomou pressão à torta e à direita do time do Red Bull Bragantino. Não foi bom. Não dá pra dizer que foi bom o primeiro tempo. O Bustos disse que foi bem no primeiro tempo. Eu discordo frontalmente quanto a essa análise do treinador. Discordo e acho que ele precisa rever a partida para ver que não foi isso que ele imagina, né? Números aqui do jogo, o volume de jogo do Bragantino foi muito maior, mais posse de bola, mais finalizações na direção do gol, enfim, mais escanteios, números assim, as grandes chances, mais grandes chances para o time do Bragantino. Enfim, o João Paulo no primeiro tempo fez milagres, né? Não dá para conceber o técnico falar que o Santos pelo menos foi bem no primeiro tempo. Desculpa, mas o Carlos Henrique ou outro comentarista falar, eu até entendo. O técnico, eu não entendo. Mas sobre continuidade, sobre trabalho do Fabian Bustos, até o Santos ganhar na terça-feira, hoje é dia 18, né? Terça-feira foi o quê? Dia 13? O Santos não ganhava desde o dia 8 de maio pelo Campeonato Brasileiro. Então não é um bom trabalho do Fabian Bustos. Eu não consigo. Me foi feita essa pergunta esses dias na TV. O jogo contra o Juventude foi dia 14. Então o Santos ficou de 8 de maio até 14 de junho sem ganhar uma partida no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, não teve goleada cachapante e tal, né? O Santos brigou ali, conseguiu empate com o Atlético Mineiro e tal, né? Tem aquela história, o time voltou a competir e tudo mais. Mas é o tal negócio, o torcedor é passional. Ele olha pro time, ele sente que o time pode entregar mais. Porque, joga de igual para igual com o Atlético, jogando em casa, poderia ter um volume de jogo maior, ele não apresenta. Enfim, ele sente que dá para fazer algo melhor. E aí que o Bustos, até no começo do campeonato, deu uma entrevista para a Tribuna, né? Falou assim, ninguém pode nos impedir de sonhar. E o torcedor santista tá sonhando. O torcedor santista tá olhando pro campo e acha que dá para esse time entregar mais. Talvez com outro treinador. Talvez com um treinador que, sei lá, não insista tanto no Julio,
Não fique colocando um Angulo à torta direito nos jogos. Dê mais oportunidade para os meninos da base. Consiga achar um caminho melhor para o Ricardo Goulart. Enfim, eu acho que ainda não é hora para se pensar em sucessão de Fabian Bustos. Ainda não é hora. Porém, ele vai para uma sequência de 2 jogos contra Corinthians, jogo contra Flamengo, até o jogo da Sul-Americana. Vai que perde na Venezuela. E é aquela história, né, Volney? Ele não é o técnico dos sonhos, mas quando a gente fala de trazer, né, um técnico com lastro, vamos supor, um Cuca, o Cuca ele é o escudo, né? O Bustos é uma cerquinha. E a cerquinha, perto do escudo, quando bate o vento leva. Então, ele que abre o olho. Eu sempre falo isso. Ele que abre o olho. E eu tenho aquela situação da quermesse, né? Pode tomar quentão numa festa julina. Que existe festa julina, viu?